Olá pessoas do YouTube, aqui é o Rime Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes e hoje eu trago para vocês o nosso vlog do mês de setembro, pós-bienal. E sim, ele está recheado e eu estou muito empolgado para compartilhar ele com vocês. Muito que bem, o mês de setembro foi recheado de leituras incríveis. Eu estava ali no mood da Bienal, querendo ler todos os livros físicos que eu comprei durante a feira. Tivemos um novo favorito desse ano. Vocês vão me acompanhar na Flisk, onde eu fui convidado a participar de uma mesa. Tivemos muitos unboxings do time de leitores do Grupo Companhia das Letras. Então está um vlog realmente recheado, mas antes da gente começar, eu gostaria de te perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que você está deixando o gostei no início do vídeo. Os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não pagam nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, porque tem muita entrada nesse vlog. Espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Enfim, hora do jantar. Como vocês podem ver, preparei o hambúrguer com batata frita para mim, para ser o meu acompanhante. Também coloquei um pouco de suco aqui no copo. Eu acho que vou assistir A Pequena Sereia, o live action, que acabou de sair da Disney. Na verdade, saiu na semana passada, só que como estava em período de Bienal, estava cheio de demanda para fazer um trabalho, eu não consegui ver no final de semana passado. Vou tentar ver agora, nesse final de semana. Eu até tentei começar a ver no feriado, só que eu acabei dormindo. Mas hoje eu vou realmente levar a sério e assistir A Pequena Sereia. Mas caprichei bastante, como vocês podem ver. Mas enfim, quando eu voltar, eu volto já com a minha opinião sobre o A Pequena Sereia, o filme. Então, eu terminei de assistir o A Pequena Sereia live action hoje. Eu acho que eu preciso começar essa entrada dizendo que das animações dos anos 90, né, da era da Renascença, das animações Disney, A Pequena Sereia não era a minha favorita. E é engraçado, porque foi a animação que saiu no ano do meu aniversário, né? No ano que eu nasci, no caso. Mas, assim, eu gostava, mas não era tão fã, assim. As animações que eu mais gostava desse período eram Mulan, Aladdin e também Hércules. Hércules ainda não teve live action, mas provavelmente vai ter. Aladdin eu acho super divertido e Mulan eu acho um desastre. Então eu não sabia muito bem o que esperar de A Pequena Sereia. E assim, gostei, mas não me impressionou, sabe? Não é uma das piores, mas também não é uma das melhores. Assim, teve momentos que eu achei que o filme ficou bem parado, bem chato, e teve momentos que eu acho que eles deram uma melhorada ali no original, que não chamava tanto a minha atenção. De fato, o que eu mais gostei foi a Hailey Bailey como a Ariel. Eu acho que não tem como negar isso. Ela é a melhor pessoa no elenco. Ela é realmente a Ariel ali. E é ela que carrega o filme nas costas, né? O resto, assim, foi ok. Foi bom para passar o tempo. Teve uns momentos que eu achei meio chatos, sendo bem sincero. O Príncipe Eric nunca foi o meu favorito, então o próprio live action não fede nem cheira para mim nesse quesito. Enfim, como eu disse, eu gostei, mas não é nada incrível. Foi um bom passatempo para a noite e é sobre isso. Olá vocês! A primeira entrada que eu apareço, né, de fato, aqui nesse vlog. Vou me arrumar porque hoje tem Flisk no Santa Cruz Shopping, o bairro aqui do lado onde eu moro, que é um evento literário que acontece todos os anos, onde os painéis são com autores da região, né, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E pela segunda vez eu fui convidado a participar de um painel. Eu vou falar sobre narrativas que representam, né, onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como um autor que fala sobre personagens diversos. E eu preciso me arrumar, porque eles vão vir me buscar
e vão me trazer aqui em casa. Eu tô me sentindo muito importante por conta disso. Aí eu tenho que dar um jeito no meu cabelo, que tá uma bagunça. E é por isso que eu tô de touca, né? Eu ainda não me arrumei, eu vou tomar banho, vou escolher a roupa com que eu vou no painel. Vou tentar gravar alguma coisa por lá. Tá batendo o nervosismo, né? De participar de um painel. Mas eu tenho que parar de blá blá blá, porque a Natália, a minha amiga Natália Cabral, ela também vai participar dessa mesa. E ela já mandou algumas mensagens, eu tenho que me encontrar com ela. E eu tenho que ver se eles me buscam primeiro para depois buscar a Natália, ou se faz o contrário, né? Se busca a Natália primeiro para vir me buscar, pra gente ir pro Santa Cruz Shopping. Enfim, eu tenho que ver isso, eu tenho que responder as mensagens dela no celular. Inclusive, uma acabou de chegar agora. Mas enfim, vou me arrumar, vou tentar gravar uns takes por lá. Eu não vou conseguir muito porque eu vou estar no painel, né? Mas assim, pelo menos uma entrada rapidinha, mostrando lá, eu coloco aqui no vlog pra vocês. Mas é sobre isso, né? Vou começar a me arrumar porque eu já tô atrasado. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Lá, cortei o cabelo. Vocês perceberam? É lógico que perceberam, não tem como não perceber. Eu tô voltando aqui domingo porque ontem, depois da Flisk, eu confesso que eu fiquei tão cansado de ir e de voltar, e na volta a gente acabou meio que perdendo a saída que tinha que pegar pra fazer o retorno, né, aqui pra casa da Natália, que a gente teve que andar mais com o carro, veio trazer a gente, né, pra pegar um retorno e tal, e a gente acabou pegando um engarrafamento, enfim, a volta foi uma aventura. Mas teve a Flisk, como vocês puderam ver na entrada anterior, com toda certeza, porque eu gravei alguns takes lá. Eu recebi esse doce pela minha participação no painel sobre histórias representativas, né? Eu participei com a Natália Cabral, a minha amiga Natália, e também com a Izzy Monteiro, a autora de Amor Além da Chuteira, que eu não sabia que era daqui da Zona Oeste também não. Fomos nós três no painel. Correu relativamente bem. No final, durante a abertura de perguntas e tal, teve uma pessoa ali, fez uma pergunta tanto quanto, como eu posso dizer, uma pergunta que não fazia sentido, sobre sexualidade e sobre como isso é tratado na mídia e etc e tal. Já deu pra imaginar, né, qual era o nível da pergunta. E isso se estendeu de uma forma porque ele não queria largar o osso e tal, né, e enfim. Não vou me estender muito nesse assunto. Obviamente eu respondi, né, de uma forma adulta. A minha vontade, sendo bem sincero, assim, seria dar uma resposta engraçadinha a nível Twitter, mas por estar no painel eu dei uma resposta adulta e tal, e enfim, é complicado, né? Eu vi esse tipo de coisa acontecer na Bienal e justamente no painel de ontem foi acontecer também. Pois é. Enfim, né, as vantagens de ser um autor que tem personagens diversos, né? Vamos fazer o quê, não é mesmo? Enfim, eu não sei o que eu vou ler. Eu pretendo começar alguma leitura. Eu quero pegar algum livro que eu comprei na Bienal. Até porque durante essa semana, né, que teve a Bienal e tal, eu não li nada. Eu, basicamente, ou estava trabalhando ou estava indo na Bienal. Então, não deu pra pegar nenhuma leitura. Mas agora eu vou pegar e, enfim... Assim que eu terminar essa leitura, eu venho aqui e converso com vocês, cruzo os dedos, para que seja uma boa leitura, não é mesmo? Então, adivinhe só quem foi a pessoa que ficou extremamente animada com a Bienal do Livro e já começou a ler os livros que comprou na Bienal do Livro. Pois é, esse livro aqui, na verdade, eu comecei no próprio dia que eu comprei, porém eu deixei ele um pouquinho de lado por conta da semana do trabalho e tal. Eu tô falando de A Senhorita Butterworth e o Barão Louco. Essa HQ da Julia Quinn no universo de Os Bridgertons, ilustrado pela irmã dela, a Violet Charles. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro e vai ser essa história sobre um livro presente no universo da Julia Quinn, onde a gente conhece a Senhorita Butterworth, que é essa mulher que passou por
tudo que poderia dar de errado com uma pessoa e acabou acontecendo com ela, sabe? A gente acompanha a personagem desde o nascimento dela, quando basicamente todo o vilarejo onde ela e a família moravam morrem de praga. Ela, a mãe e a avó se mudam para outra cidade. Quando chegam nessa outra cidade, os problemas não acabam, os problemas continuam. A mãe dela vai presa, a avó dela morre, ela vai morar com uma tia que odeia ela acaba fugindo com a mãe. E nessa fuga tudo dá errado, até que ela acaba indo parar na casa do Savage Wood, que é esse viúvo, entre aspas. A noiva dele acabou morrendo em situações muito estranhas. Alguns dos empregados acham que foi o próprio barão que acabou assassinando a esposa. É mais uma fofoca do que outra coisa. E ela meio que pega o trabalho de dama de companhia da avó do Savage Wood. E esse é o ponto de partida da história de A Senhorita Butterworth e o Barão Louco. Contando assim, pela sinopse, né, parece que é uma grande tragédia e tal, mas a Julia Quinn e a Viola Charles conduzem a narrativa de uma forma muito cômica. É muito escancarado que as autoras não estão levando a sério tanto assim a história, mesmo que seja uma comédia romântica. Esse livro basicamente é uma grande comédia romântica em formato de quadrinhos. Da própria sinopse do livro tem um excerto de uma citação de Anthony Butterworth em um dos livros da série Os Bridgertons, que é Um Beijo Inesquecível, que tem um easter egg aqui do porquê aquele livro se chamava Um Beijo Inesquecível, mas assim, no próprio quote, os personagens não conseguem acreditar no que estão lendo das tragédias que se abatem pela senhorita Butterworth. Enfim, é um humor pastelão muito americano, com toda a certeza. É uma obra póstuma da irmã da Julia Quinn, tanto que tem uma parte de In Memoriam aqui para a ilustradora, porque era um projeto das duas irmãs, e acabou que a Violet Charles ela sofreu um acidente com o pai da Julia Quinn, o marido e o cachorro dela, e os três acabaram falecendo. Tanto o pai, quanto a Violet, quanto o marido, quanto o cachorro. E a Julia Quinn, como uma forma de homenagear, né, os quatro, ela resolveu continuar com o projeto e publicar de uma forma póstuma para a irmã dela. Porque a gente lê esse livro todo com um tom de humor, com um tom de comédia, e ele termina com esse toque um tanto quanto agridoce, quando a gente descobre que a Violet Charles ela acabou falecendo e ela não viu o trabalho que ela fez com a irmã ser publicado. Elas estavam trabalhando em cima disso, ele estava no processo editorial dele e ela acabou falecendo antes de ver o livro saindo. Mas ele não é um livro triste em nenhum momento, ele é um livro que lida com uma leveza, com todas as situações da vida de uma forma bastante leve, bem humorada, sabe? É até interessante essa dualidade. Mas enfim, é uma leitura super rapidinha, uma leitura de uma tarde mesmo, ele só tem 160 páginas, qualquer pessoa consegue ler esse livro aqui super rapidinho. É uma comédia romântica, bem pastelona mesmo, mas eu acabei me divertindo bastante e com certeza é uma forma muito bonita de homenagear a própria irmã que a Julia Quinn fez. Gente, vocês têm noção de que eu estou há quase 3 semanas com essas caixas aqui que eu recebi do Grupo Companhia das Letras e até hoje eu não abri essas caixas. Eu sei. Em minha defesa, teve a Bienal do Livro, tive algumas demandas urgentes para resolver no trabalho, então assim, eu não tive tempo hábil e com silêncio para gravar esse unboxing para vocês, mas aqui estamos nós, né? Gravando esse unboxing. Vamos começar por essa caixa aqui, porque ela é a menor, não é mesmo? Se eu não me engano, essa caixa aqui foi a última que eu recebi. A primeira foi a maior. Mas o livro que veio para mim é o Depois das Brasas, de Ellie Martinez, lançado pela editora Paralela. Ele é bem fininho mesmo. Se eu não me engano, esse aqui é um thriller. Um romance devastador sobre um amor nascido de um desastre. Não, não é um thriller. Por que eu achava que era um thriller? Eu não sei. A capa e o título me enganaram. Enfim, vem dizendo aqui que tem conteúdo adulto, assim como a grande maioria dos livros da editora Paralela, né? É um trabalho bem simples. Ele é bem molinho, sabe? A foto da Ellie Martinez aqui. A folha de entrada. E sim, gente, eu tô morrendo de calor porque eu estou gravando essa entrada justamente bem no começo daquela bolha de calor que vai estar aqui no Brasil. Então,
não tem muito o que fazer além de derreter em frente a essa câmera. Mas não foi apenas depois das brasas que eu recebi. Veio também essa caixa aqui pra mim, que se eu não me engano tem 2 livros. E eu achei que por ser uma caixa maior seria mais fácil de abrir. E foi! Os livros que eu recebi nessa caixa foram 2 erros, 1 acerto, de Chloe Liz, se eu não me engano. Eles são bem diferentes e vão acabar tendo que fingir um relacionamento por conta dos amigos deles, que querem ver os dois juntos de todas as formas. Só que nisso deles fingirem que tem um relacionamento, né, pra calarem a boca dos amigos, eles vão acabar se envolvendo de verdade, vão acabar gostando de verdade um do outro. Aqui tem um blurb da Ellie Hazelwood e eu sinto meio um quê de Ellie Hazelwood nessa capa, vocês não sentem também? E a própria Chloe Liz lembra a própria Ellie Hazelwood. Enfim, diagramação simples da editora Paralela, tem conteúdo adulto. E olha só que interessante, a tradução desse livro é da Mariana Mortani. É um primeiro livro que eu pego que é traduzido pela Mariana Mortani. Enfim, esse aqui eu tô bem interessado para ler, porque é bem o meu copo de água, né? Como vocês sabem. Veio também esse daqui, que é do Paulo Coelho, O Arqueiro. Eu achava que era um livro bem maior. Ele é um livro de capa dura, menorzinho, como vocês podem ver. E, assim, eu não sabia que ele era em capa dura. Por quê? Porque eu tinha prometido esse livro aqui pra minha mãe. A minha mãe gosta muito de Paulo Coelho. Aí quando eu vi que eu ia receber o livro do Paulo Coelho, eu já falei, olha, o livro que chegar do Paulo Coelho é da senhora. Só que eu achei o livro bonito. Mas não veio apenas o livro do Paulo Coelho, veio também uma eco bag com uma ilustração e um quote aqui, peraí. Ela vai amar esse eco bag, com toda certeza. E veio também uma placa decorativa, que é um arqueiro que segue o caminho do arco, não precisa de arco, nem de flecha, nem de alvo. Enfim, uma plaquinha para colocar na parede e tal. Vou dar pra ela. Eu prometi que eu ia dar o livro pra ela, vou dar pra ela. Foram esses 3 livros que chegaram pra mim da editora Paralela, enquanto eu estava lá na Bienal. E finalmente fiz esse unboxing, nem eu acredito. Então, chegou pra mim mais um pacote do grupo Companhia das Letras. E é um pacote até bem diferente. Eu nunca tinha recebido algum livro do time de leitores nesse pacote aqui. Geralmente eu recebo na caixinha de papel, né? E esse livro aqui chegou super rápido aqui em casa. Eu recebi a nota fiscal dele na sexta-feira e hoje já estava chegando aqui. Eu dei muita sorte porque a entregadora me chamou tão baixinho que eu não sei nem como eu consegui escutar. É mais um livro da editora Paralela, mas o livro que chegou para mim foi Antes de Virarmos Estranhos, de René Carlino. Uma história de amor, ódio e amor, que tem o blurb da Taylor Jenkins Reid, né? Tão quente quanto doce, evocativo, sensível e satisfatório. Carlino se superou. É muito engraçado. Eu tenho esse livro aqui no meu Kindle, em inglês, há uns 3 anos, mais ou menos. Só para vocês terem noção. Porque teve uma promoção na Amazon, ele estava super baratinho e eu acabei pegando. Só que eu nunca li. E eu nem esperava que ele fosse publicado aqui no Brasil, porque eu já tenho, olha, há um tempo ele no meu Kindle. E acabou que a editora Paralela trouxe esse livro aqui para o Brasil. É até a capa original. A capa americana é exatamente assim, só que com o título em inglês. Então quando eu vi que a editora Paralela ia trazer esse livro para o Brasil, eu fiquei bastante surpreso, porque realmente é um livro bem antiguinho, ele não é um livro recente não. Mas enfim, aqui está a capa, com verniz localizado no título, como vocês podem ver, a lombada. E a contracapa, tem dizendo aqui que ele tem conteúdo adulto, voltado para um público mais velho, como a Paralela sempre faz. O início dos capítulos ele tem título, e eu acho que é dividido pelo ponto de vista dos 2 protagonistas, né? Que é o Matt e... Só tem Matt aqui? Cadê a outra menina? Grace. Finalmente achei o capítulo narrado pela Grace. Mas enfim, é super fininho. Eu tenho que sentar e um dia fazer uma maratona dos livros da Paralela, com toda certeza, para ler todos quase de uma vez. E foi esse livro que acabou chegando aqui também do grupo Companhia das Letras. Bem, pessoal, não reparem a minha cara de cansaço. Eu acabei de gravar um vídeo. Quando esse vlog sair, com certeza esse vídeo já vai estar no ar, que foi a de organização da estante. Daí, né, eu resolvi aproveitar a câmera para comentar sobre a minha última leitura que eu fiz. Eu tô falando de Viralizou,
do Juan Julián, o mesmo autor da duologia Querido Ex, em parceria com o Igor Verde, que foi lançado pela editora Galera, que tem essa capa lindíssima, cheia de glitter. E nós vamos ter um apocalipse zumbi que vai começar através do Rio de Janeiro. A infecção acontece através desse verme, né? Não é através da mordida ou qualquer coisa do tipo. Só que aqui a gente vai ter a perspectiva desse apocalipse através de dois personagens, que é a Thalita, essa funkeira que faz muito sucesso, que controla todos os aspectos da vida dela, e pelo ponto de vista do Pel Madruga, que é o Pedro. Pel Madruga é um dos maiores jornalistas de celebridades do país, só que ele meio que está em uma crise, ele está quase sendo demitido. Ele é um cara de quase 40 anos, então ele não é considerado novo para estar na televisão. Daí, né, dessa pressão dele continuar nesse trabalho que ele não ama tanto assim, sendo bem sincero. No começo a gente percebe que ele faz tudo de uma forma extremamente robótica, porque ele realmente não tá mais tão interessado em cobrir celebridades, mas ele quer manter o emprego dele, ele não quer ser demitido. Daí ele resolve compartilhar esse segredo que ele tem da Thalita, que era uma amiga de infância dele, mas como ele tá com o emprego em risco, ele expõe esse segredo com relação a Thalita e ao noivo dela, que é um jogador de futebol de um time pequeno aqui do Rio de Janeiro. Vai se tornar um escândalo nacional. Porém, o escândalo ele nem consegue se espalhar tanto, porque no mesmo dia começa essa epidemia zumbi, e é a partir desse ponto de vista que a história vai começar, porque a Thalita vai na casa do Pel tomar satisfações do que ele fez na televisão, e esse é o ponto de partida. Eles vão acabar sendo obrigados a ficarem juntos para sobreviver, e nisso eles vão refletir o próprio relacionamento deles, de amizade que eles tinham, e etc e tal. E esse é o ponto de partida de Viralizou. Então, mesmo sendo um livro a quatro mãos, né, porque não é apenas do Juan Julián, o Igor Verde ele também escreveu essa história. Viralizou, ele contém muito do humor ácido que a gente encontrou tanto em Querido Ex, tanto em Maldito Ex. É tudo muito fluido, sabe? Eu comecei a ler esse livro de manhã cedo, e eu fiquei tão preso na história, na narrativa, com esses personagens, que eu só fui largar o livro quando eu terminei, quando eu cheguei ao final. Ele tem 250 páginas, os capítulos dele, na sua maioria, são bem curtos, então você consegue ir lendo um atrás do outro sem nem perceber que Viralizou, ele é fruto da pandemia, de negacionismo, de um governo que estava mais interessado em espalhar notícias falsas, decisões falsas, do que realmente fazer ações efetivas certas do que estava fazendo, e também de como a própria sociedade se comportou. O Juan e o Igor, eles seguem, né, pelo caminho mais tragicômico mesmo, pelo caminho mais galhofado, mais escrachado. Os próprios protagonistas, eles não são heróis, né? Eles são personagens cheios de massas cinzas. Porém, esse livro, ele não foi 5 estrelas para mim. Eu dei 4 estrelas para ele, eu tirei meia estrela por conta de 2 pontos. O primeiro deles é com relação ao relacionamento do Pel com a Thalita. Esse ponto, eu acho que ficou muito claro que foi um livro escrito a 4 mãos. Porque algumas informações eram contadas de uma forma, outras informações eram contadas de outra, visões muito distintas de como essa briga aconteceu. Visões muito distintas da própria idade do Pel e da Thalita e de como eles se conheceram. A gente sabe que eles são amigos de infância, a gente sabe que o Pel ele tinha esse segredo da Thalita, que ele acabou contando pra todo mundo e tal, mas assim, a idade dos dois, a idade que eles se conheceram, fica tudo muito truncado, porque enquanto em um capítulo parece uma coisa, em outro capítulo parece outra. E eu acho que esse foi um erro tão bobo que não dá pra passar pano, não dá pra justificar, sabe? É porque todas as outras ideias funcionam muito bem no livro, sabe? Justamente essa aqui é meio que o fio condutor, né? O relacionamento do Pel e da Thalita e como ele terminou, parece que cada um tinha uma visão e as duas visões ficaram dentro do livro. E eu achei isso meio imperdoável. E o outro é mais uma impressão minha mesmo, que é o infodump que acontece no epílogo. 2 informações que a gente tem no epílogo poderiam ter sido passadas pra gente em 2 capítulos antes desse epílogo, sabe? No final mesmo, depois de tudo que aconteceu, poderíamos ter mais 2 capítulos, até porque os capítulos desse livro são bem rapidinhos, com essas informações, para chegar no epílogo e eles desenvolverem o que eles queriam desenvolver, sabe? Isso acabou tirando outra meia estrela do livro. Eu dei 4 estrelas para Viralizou, que é uma nota ótima, com toda certeza. Porém, não foi um livro 5 estrelas pra mim e não foi um livro favorito pra mim por conta dessas 2 situações, sabe? E é por isso que eu acabei dando só 4 estrelas para Viralizou. Pois é.
Mais um pacote do Grupo Companhia das Letras chegou por aqui. E mais uma vez foi nessa sacola. O que não estou reclamando, porque é muito mais fácil jogar esse tipo de sacola fora do que as caixas, que eram bem maiores. Enfim, é outro livro da editora Paralela. E o livro que eles me enviaram dessa vez foi esse aqui. Uma Rua no Brooklyn, de Jane Jackson. O livro mais inteligente e engraçado que li nos últimos tempos, de Kevin Kwan, do autor de Asiáticos Podres Rico. Enfim, é uma capa bem bonita, e pelo que eu entendi pela sinopse, eu li assim que eu recebi o e-mail informando que eles estavam enviando pra mim. Essa vai ser uma história familiar de uma família podre de rica, mora em Nova York, e vai ter meio que um estilo Gossip Girl, só que com personagens um pouco mais adultos. Não tem nenhum aviso, né, de conteúdo adulto, então acho que vai ser uma leitura bem tranquila. A introdução do livro. A orelha final com a foto da autora. É um livro que tem quantas páginas? 254 páginas, de uma diagramação super tranquila. Nossa, esse veio com um cheiro forte de tinta. Enfim, por ser um volume único, eu acho que dá pra ler tranquilo. Ele é bem fininho, como vocês podem ver. Mas enfim, eu tenho que parar um dia e ler praticamente quase todos os livros que a Paralela mandou pra mim, né? São todos livros finos e que dá pra ler tranquilamente em uma sentada. E até agora eu não li, né? Mas, enfim. Vou acrescentar esse aqui à minha pilha de livros da Paralela, com certeza. Muito que bem, aqui estamos nós no meio da semana. Hoje, de manhã, cedo, eu acabei pegando esse livro no Kindle Unlimited e eu fiz essa leitura super rápida durante o café da manhã. Ele tem 118 páginas, mais ou menos. Eu fui ler essa história porque ela se passa em uma fazenda e eu queria uma história que se passasse em uma fazenda. Mas enfim, eu estou falando de O Segredo do Celeiro, de F. Fortunato. Ele vai ser um livro erótico gay, que vai falar sobre age gap. Já que o protagonista mais jovem tem 25 anos e o mais velho tem por volta dos seus 48, 50 anos. Ele é o melhor amigo do pai do protagonista mais jovem, que é filho de pais separados. O rapaz, ele mora no Rio de Janeiro com a mãe, mas durante as férias ele vai para Goiás para passar umas 2 semanas com o pai, nesse sítio que o pai tem, onde vai ter esse vizinho que é o melhor amigo dele e que vai chamar bastante a atenção desse rapaz. Enquanto ali, né, ele vai estar ajudando o protagonista a conhecer a rotina da fazenda, por assim dizer. E logo ele vai descobrir que essa atração é mútua, né? Aquele cara mais velho também parece estar bastante interessado nele, então ele vai investir. Basicamente, esse vai ser o ponto de partida do Segredo do Celeiro. O segredo é por conta de que o cowboy, basicamente, é o melhor amigo do pai dele. E o pai dele não sabe que ele é gay. A mãe do rapaz sabe, mas o pai dele não sabe porque o cara é meio bronco, etc e tal. Ele ainda não se sente confortável ter esse tipo de conversa com o pai, até porque o relacionamento dele com o pai não é tão bom assim, e esse vai ser o fio condutor da história. Basicamente é essa a história. São 118 páginas, não dá pra desenvolver muita sinopse por aqui, senão eu vou acabar contando spoilers do que aconteceu. E foi uma leitura bem 3 estrelas. Ela foi fluida? Foi. Ela me prendeu? Me prendeu. Só que eu acho que eu esperava um pouquinho mais da história. 118 páginas dá pra desenvolver as coisas de uma forma um pouco melhor do que num conto. Ele é de fato uma novela e eu senti que foi bem apressado. No momento eles estão se olhando, eles estão se conhecendo, no outro eles já estão se pegando e no outro eles já estão completamente apaixonados, e isso é de um dia para o outro. Tudo bem que a história tecnicamente se passa em 2 semanas, porém eu ainda assim senti que estava tudo muito na velocidade 5. Então isso não me deixou tão apegado aos personagens quanto poderia, sabe? Ainda mais porque eles não se conheciam antes, eles não tinham nenhuma história pregressa, sabe? Aquela semana, aqueles dias, era o primeiro contato deles mesmos, e eu não senti a intensidade que F. Fortunato queria que eu sentisse com essa história. E pra mim isso foi o problema. Como eu falei pra vocês, eu fiquei sim preso na narrativa, até porque a narrativa é bem simples também, é uma narrativa bem direta, é narrado em primeira pessoa pelos 2 protagonistas. Porém, apesar de eu não ter sido arrebatado por essa história como eu esperava que eu fosse, pelo menos eu não senti aquela problemática que eu senti no Dr. Alencar, né? Que me deixou meio... que não acontece, até porque o rapaz já tem 25 anos, eles já são 2 adultos, não tem um relacionamento de poder, sabe? Então eu não me senti incomodado com o age gap aqui, muito pelo contrário, eu achei bem natural. A questão é que realmente achei muito apressado. Eu dei 3 estrelas para O Segredo do Celeiro. Enfim, foi uma leitura legalzinha, mas é sobre isso. Gente, mais um momento iFood aqui no canal, porque eu precisava compartilhar isso com vocês, pois eu comprei esses Hot Philadelphia por apenas R$5.
no aplicativo. E eu tô chocado até agora. E chegou super rápido. Eu acho que foi menos de meia hora. Como eu tô sozinho, pra mim isso vai ser o bastante. Afinal, meu pai e minha mãe foram pra minha irmã, né? E eu tava com preguiça de preparar alguma coisa pra comer. Então, esses Hot Philadelphias por R$5 foi a minha salvação, sem sombra de dúvidas. Eles estão com uma cara ótima. Enfim, estamos começando mais um final de semana. Esse é o meu sextou de hoje. Até porque eu fiquei um pouquinho mais tarde no trabalho. Então, acabou que eu tô um pouquinho cansado. Eu nem nego pra vocês, sendo bem sincero. Ana Maria, menina, chama os cachorros. Sério, gente, tá muito, muito, muito gostoso. Eu fiquei realmente na dúvida porque, né, tava muito barato. Enfim, eu ainda não decidi qual vai ser a minha próxima leitura, que eu vou compartilhar pra vocês nesse vlog. Eu ainda estou no meu modo total de leitor. Por conta da Bienal, acabou que isso deu um gás nas minhas leituras, com toda certeza. Mas assim, já é tradição eu compartilhar com vocês, né? Esses momentos que eu tô lanchando aqui. Então, até porque eu tô sozinho, né? Se eu tivesse com meus pais aqui, ou mesmo meus sobrinhos, a minha irmã, eu estaria conversando com eles. Mas como eu tô sozinho, tecnicamente tô aqui conversando com vocês. Sério, tá muito gostoso. Eis que terminamos mais uma leitura da Bienal do Livro. E foi o Visão Noturna, do Franklin Teixeira, lançado pela editora Intrínseca. E eu tô muito, 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 muito surpreso com o que encontrei aqui, porque ele não apenas aplacou o que eu estava esperando do livro, como ele me deu muito mais do que eu estava esperando, sendo bem sincero. Essa vai ser uma história que vai ter ali toques de mistério, toques de horror, onde nós vamos acompanhar esses dois personagens, esses dois jovens, que são o Theo e o Yuri. Eles são donos de um canal de mistérios no YouTube, onde eles produzem conteúdo sobre true crime, sobre lendas urbanas. Inclusive, o canal deles ficou muito famoso porque quando eles pegaram um caso para fazer o vídeo, eles acabaram encontrando novas pistas e isso ajudou a solucionar esse caso. Então eles estão ali naquela necessidade de criarem um vídeo maior do que esse, que fez eles se tornarem muito famosos. E eis que surge a oportunidade deles visitarem a cidade de Itacira. Ela fica na região serrana aqui do Rio de Janeiro e é uma cidade relativamente nova. Ela é uma cidade planejada. E o planejamento dessa cidade, né, a construção, a expansão dela é envolto de mistérios. A gente percebe que existe de fato algo muito estranho nessa cidade desde o momento que eles estão se aproximando dela. Não apenas isso, Theo, que é o nosso protagonista, ele sempre teve sonhos muito vívidos, muito estranhos, mas que há algum tempo não acometiam ele. Só que quanto mais tempo ele passa nessa cidade, mais os sonhos retornam para o cotidiano dele e mais os sonhos se tornam super esquisitos. A gente também vê que o Theo ele nutre uma paixão secreta pelo amigo dele, pelo Yuri, com quem ele trabalha nesse canal. Só que ele não dá muito prosseguimento nisso, porque ele não sabe se é recíproco, apesar de que o Yuri meio que deixa no ar algumas cantadas que podem ser ou não recíprocas, ou podem ser apenas piadas. E ele tem medo de estragar essa relação deles por conta do trabalho, por conta da própria amizade. Então ele fica aguardando muito desse sentimento que ele nutre pelo Yuri. E isso acontece em paralelo ao que eles vão descobrindo, né, sobre a cidade de Itacira. E esse basicamente é o ponto de partida de Visão Noturna. E deixa eu dizer pra vocês, eu me surpreendi muito, muito, muito com o quão fluido foi esse livro pra mim. Porque se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu não leio tanto horror, tanto mistério assim. Eu sou muito mais voltado pro romance, eu vou ali pra fantasia, o drama, mas de fato horror são poucas coisas que eu leio. Até porque eu sou meio cagão. Eu não finjo pra ninguém, eu de fato sou meio medroso, tanto que a maior parte do livro eu ia lendo de dia, eu não li de noite. E algumas cenas aqui que o Franklin vai trazendo em Visão Noturna, elas chegam a ser bastante gráficas, sabe? Na forma como ele descreve esse horror visual em alguns sonhos
do Theo, por exemplo, tem um sonho com um espelho. Eu não vou dar muito detalhe, porque isso obviamente seria um spoiler, em que o que acontece com o espelho acontece com o Theo também, que é tão... sério, me deixou arrepiado. Eu estou arrepiado só de lembrar. Tem também todo esse mistério sobre Itacira, né? Sobre em quem confiar ali em Itacira. Eles são chamados para Itacira por conta de um espectador ali, que faz parte de uma banda. Tem um mistério envolvendo o próprio pai e o namorado, que sumiu. Até mesmo ele parece suspeito no decorrer das coisas, sabe? Até mesmo ele parece que, sei lá, tá armando pros dois. Isso acontece no decorrer do livro inteiro. E são 250 páginas que você fica grudado no livro. Eu fiquei, de fato, grudado em Visão Noturna, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer com esses dois personagens, qual era, de fato, a real ali sobre Itacira. E, sério, eu amei esse livro. Eu dei 5 estrelas pra Visão Noturna e eu realmente fui muito surpreendido com essa história. Fiquei muito feliz de ter comprado na Bienal, de verdade, assim, porque eu achei sensacional. Gente, sabe quando você tem muita expectativa em um livro, uma expectativa tão grande que você tem até medo do livro não conseguir alcançar, só que aí você finalmente tem coragem de ler o livro, e quando você lê, você percebe que o livro não apenas alcançou essa expectativa real, como também superou ela? Pois é, isso aconteceu comigo mais uma vez, e com um livro de TJ Klune. Eu tô falando de Além da Porta Sussurrante, lançado esse ano aqui no Brasil pela editora Morro Branco, que é um livro do mesmo autor de A Casa no Mar Cerúleo, que eu li no ano passado, não esperando nada, e ele acabou me entregando tudo com aquela história familiar que se passa no orfanato de Marcias. E aqui a gente vai ter uma história sobre morte. E, enfim, nós vamos ter o protagonista, que é o Wallace, sócio dessa grande firma de advocacia e que é um verdadeiro cuzão. Ninguém gosta dele, a ex-mulher dele não gosta dele, os sócios não gostam dele, os funcionários não gostam dele, e ele meio que não liga, porque ele só pensa em trabalho, ele só pensa nessa imagem que ele construiu. Até que ele morre. De uma hora para outra, ele tem um infarto e ele acaba falecendo. E quando ele morre, ele presencia o próprio velório, e que tem pouquíssima gente, e que quem está lá não está ligando nem um pouco pro fato de que ele morreu. E nisso ele vai fazer a passagem junto a May, que é essa ceifadora, que vai levar ele para essa casa de chá, que se chama Travessia do Caronte, onde ele vai conhecer o Hugo, que de fato é um barqueiro, uma pessoa que é responsável por levar almas que acabaram de falecer para o outro lado. A pessoa que falece, ela precisa de uma preparação para passar para o outro lado. Afinal, as mortes acontecem por motivos completamente diferentes e essa consciência fica com a pessoa que morreu. Então, esse processo nessa casa de chá, que na verdade esconde o portal para levar essas almas para o outro lado, essas almas que ficam ali, né, com a ceifadora May e com o barqueiro Hugo, elas meio que vão levar, né, esse período de adaptação, que pode ser de um dia, pode ser de uma semana, pode ser de um mês, pode ser super tranquilo, pode ser de uma forma completamente angustiante, pode ser de uma forma completamente violenta, depende de caso para caso. E quando ele chega nesse espaço que é a ligação entre o terreno e o outro lado, é a partir desse ponto que o Wallace vai começar a viver. É a partir desse ponto que o Wallace vai começar a perceber quem ele foi em vida e quem ele se tornou, essa pessoa completamente escrota, e ele começa a mudar. Graças a May, graças ao barqueiro, que é o Hugo, porque a gente percebe que vai construir uma relação ali com o Wallace, né? Enfim, com o avô do Hugo, que já faleceu, mas que fica ali também na Travessia do Caronte, ajudando o neto com o trabalho dele de barqueiro. E também o cachorro, Apolo, que também faleceu e continua ali. Assim como A Casa no Mar Cerúleo, é um livro que a gente começa e não sabe muito bem para onde ele vai indo. O importante ali é justamente a construção do relacionamento entre os personagens em si. E quando eu menos percebi, durante uma conversa do Wallace com o Hugo, com relação a uma outra passagem que ele fez e que deu tudo errado, que deu esse estalo de que eu percebi de que eu estava realmente ligado aos personagens, que eu me importava com o que estava acontecendo com eles, assim como aconteceu em A Casa no Mar Cerúleo. E quando vira essa chavinha, que é do nada, afinal, a construção do TJ Klune, a narrativa dele,
é essa construção mais lenta, é essa história de fantasia onde os personagens são muito mais importantes do que, de fato, o universo da qual ele está construindo. Mesmo que o universo que ele constrói seja muito bem construído, o importante nas histórias do TJ Klune são os personagens. É a relação dos personagens, é a forma como eles se transformam em família um para o outro. Afinal, os moradores ali da casa de chá, né, da travessia do Caronte, vão se transformar em família para o Wallace, e o Wallace vai deixar de ser um completo cuzão para ser, de fato, uma pessoa muito melhor. E é muito bonito de acompanhar isso, sabe? Quando a gente chega no final, não tem como não chorar com tudo que vai acontecendo. O último capítulo e o epílogo desse livro, que é um epílogo até bem longo, eu acho que passei metade do tempo chorando. Porque realmente a gente se importa com os personagens dessa forma, sabe? Com o que está acontecendo com eles. E, mais uma vez, o TJ Klune superou completamente as minhas expectativas. Porque eu estava com expectativas altíssimas depois de A Casa no Macerulho. Eu demorei um pouco para ler Ali na Porta Sussurrante, justamente por conta desse medo do livro não alcançar essas expectativas. E quando eu li, ele trouxe exatamente todo aquele coração, toda aquela alma que eu encontrei em A Casa no Macerulho para esse livro aqui, sobre uma ótica muito diferente, sabe? Aqui a gente não vai ter aquelas crianças adoráveis que a gente encontrou em A Casa no Macerulho. Aqui a gente vai falar o tempo todo sobre o processo de morte, sobre o processo de luto, e como isso vai atingir as pessoas de formas completamente diferentes. E isso é muito impactante, é muito bonito, é muito triste, é muito agridoce de se acompanhar, sabe? Foi um livro extremamente agridoce, um livro que tem momentos muito belos e ao mesmo tempo muito tristes também. E, enfim, eu fiquei completamente apaixonado por Ali da Porta Sussurrante. Eu não achei que isso poderia ser possível, mas foi. E o livro me surpreendeu dessa forma. E esse livro se tornou também um favorito para mim. E sério, se você tem medo de ler esse livro por conta das expectativas com relação à Casa no Macerulho, leia, porque ele alcança, ele é singelo desse jeito, ele é honesto desse jeito, com relação aos sentimentos que ele passa. Ele tem um coração enorme, ele tem uma alma enorme, e eu só posso aplaudir a mais esse trabalho incrível que o TJ Klune fez, e que a gente percebe que tem muito dele aqui também. A gente lê os agradecimentos dele, e a gente percebe que sim, tem uma relação muito grande com algo que aconteceu com ele. Se você já leu a biografia do TJ Klune, já deve imaginar o que eu tô falando, que ele acaba colocando aqui em papel, e sério, eu amei esse livro de verdade, eu amei. Eu demorei pra ler porque eu tinha medo de me decepcionar, e ele superou, enfim. Eu acho que já estou aqui falando há quase 10 minutos, né? Mas é incrível, sério. Apenas leiam Além da Porta Sussurrante, mais um livro 5 estrelas do TJ Klune, e eu só quero ler outras coisas dele, porque a narrativa dele é incrível, incrível. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso vlog. Espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes. Se já leram algum desses livros e se pretendem ler, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Henrique Neto para mais um vlog do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.